Oi, tá começando mais um vídeo do canal Tratando Foto. Hoje eu vou mostrar como você pode adicionar sombras no Photoshop. Vamos lá? Beleza, esse é um dos temas mais pedidos. Nesse vídeo eu vou mostrar duas formas de você adicionar sombras. A primeira delas é de uma forma mais simples, onde o objeto não está tocando o chão, nesse caso que eu estou levitando, né? Para você saber como eu fiz essa manipulação, já fiz um vídeo explicando, está aparecendo no izinho acima à direita. E aí a sombra vai ser bem simples, a gente simplesmente vai colocar uma sombra meio que circular aqui, como se fosse a minha sombra, para aparecer ainda mais real do que já está aparecendo. Vou criar uma nova camada transparente, está aqui ela criada. Vou para uma ferramenta letreiro elíptico, vou fazer uma ferramenta mais ou menos do tamanho que eu quero aqui. Não está posicionado, então vou clicar e arrastar para a esquerda, até ficar mais ou menos onde eu quero. Vou pintar essa seleção de preto, como a cor da frente é preta, Alt Backspace, ok? Agora eu vou aplicar um desfoque gaussiano nela. Primeiro eu vou apertar Ctrl D para desfazer a seleção. Agora sim, vamos para filtro, desfoque, desfoque gaussiano, desfoque mais famoso do Photoshop. Vou utilizar uns 45 pixels por aí. Vou diminuir a opacidade, porque eu não quero uma sombra tão forte assim. Acho que 40, 38, 39% tá ok. Antes e depois. E basicamente é isso. Se você quiser achatar um pouquinho mais a sombra, Ctrl T para a ferramenta de transformação livre. E apertando o Ctrl, você clica aqui, ó. Você dá uma distorcida, deixa a coisa mais achatada, ou até um pouco menor, e coloca onde você quiser. Então, uma sombra simples antes e depois. Agora vamos para uma sombra mais complexa. Eu estou aqui com duas imagens, tá? A imagem da nossa modelo e a imagem de onde a gente vai colocar ela. Então, eu vou aqui para a imagem da modelo, vou apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C para fazer a cópia e Ctrl V para colar. Vou para a ferramenta Mover, Move Tool, e vou colocar ela por aqui. Beleza, agora vamos falar um pouquinho em relação às sombras. Primeiro, a gente tem que ver a direção de onde está vindo a fonte de luz. Nesse caso aqui, ó, deixa eu abrir uma camada transparente e ir para o pincel ou B. A luz está vindo nessa direção, certo? Você nota que o sol está atacando aqui essa direção e as sombras estão acontecendo para a esquerda. O sol está atacando essa corda e a sombra dela está sendo projetada aqui nesse direcionamento. Inclusive essa sombra aqui é a minha sombra e eu estava parado mais ou menos por aqui, então a minha sombra está indo nessa direção. Então o direcionamento a gente já sabe. A próxima coisa em relação à característica da sombra. As sombras elas são mais difusas, ou seja, mais desfocadas conforme ela vai se distanciando da pessoa ou do objeto. Significa que, ó, vamos dar uma olhada na corda. É uma pena que não tem o início dessa corda. Mas aqui a gente tem menos desfoque do que aqui. No finalzinho dela, a gente tem muito mais desfoque do que aqui. Então, é uma característica, as sombras são mais escuras, mais fortes, mais presentes na base, né, ou onde toca o chão, onde o objeto toca o chão. E a outra característica das sombras é que, conforme a sombra for se afastando do sujeito, ela vai sumindo, ela vai se esvaindo. Então, isto posto, vou apagar aqui a camada das setas. Vamos produzir a sombra na nossa modelo. Primeira coisa que eu vou fazer é uma cópia da camada da modelo. Ctrl J. Beleza. Depois eu vou apertar Ctrl e clicar na camada para ela selecionar a nossa modelo, ou seja, todos os pixels da imagem. Nesse caso é só a modelo. E eu vou pintar essa seleção da cor da sombra da foto. Então eu vou apertar Alt e clicar mais ou menos por aqui para clonar essa cor, certo? E vou preencher a seleção com essa cor. Como essa cor agora é a cor da frente, Alt Backspace. Beleza, Ctrl D para desfazer a seleção. Agora eu vou posicionar essa sombra, apertando Ctrl T, ferramenta de transformação livre. E com Ctrl apertado, eu vou clicar nesse pontinho aqui, centralizado em cima, e vou produzir a minha sombra. Olha que legal! Então vou colocar ela mais ou menos por aqui.
Beleza. E agora, para centralizar um pouquinho mais essa sombra nos pés dela, eu vou para a ferramenta Warp, ou distorcer. E aí é só um pouquinho de paciência e a gente coloca a sombra no lugar certo. Show de bola! Agora eu vou passar essa sombra para baixo, eu posso clicar e arrastar para baixo. Ela já está no lugar certo. E eu vou transformar essa camada de sombra em um objeto inteligente, clicando com direito e clicando em converter em objeto inteligente. Pois bem, agora vamos desfocar. Como é que a gente faz isso? Eu vou em filtro, desfoque e desfoque gaussiano, o desfoque mais famoso do Photoshop. E eu vou tentar um desfoque que seja parecido com as sombras da imagem que está rolando aqui. Não vou querer um desfoque tão gigantesco, mas mais ou menos, acho que 12... mais ou menos por aqui. O legal do objeto inteligente é que, quando você cria ele, ele cria uma máscara para os filtros que você está utilizando. E é justamente essa máscara que vai ser muito útil para a gente, porque eu não quero que essa parte aqui da base esteja tão desfocada quanto essa parte aqui do fundo. Então eu vou clicar na máscara do nosso objeto inteligente e vou para o filtro Degradê, que é esse aqui. Vou ter a certeza que o degradê está selecionado esse tipo de efeito, preto na esquerda, branco na direita. Ok. E na tentativa e erro, em cima da máscara do filtro inteligente, eu vou tentar de baixo para cima que os pés dela, ó, não fiquem tão desfocados e o resto fique. Legal? A gente vê agora que antes a gente desfocava tudo, estou apertando Shift e clicando na máscara para anular o seu efeito, e agora a gente tem essa base menos desfocada. E agora eu quero que essa sombra comece a desaparecer com a distância. Não totalmente, mas um pouquinho. Então eu vou criar uma máscara em cima da camada da sombra. E agora, com a mesma ferramenta degradê, vou traçar agora de cima para baixo, até a sombra não estar tão presente. Exagerei, mas eu vou ficar tentando até dar certo. Beleza. Antes da ferramenta degradê e depois da ferramenta degradê. E por fim, a opacidade da camada sombra. Então eu vou diminuir, não acho que tem que ser 100%, também não acho que tem que ser 0%, mas eu vou colocando até ficar condizente com o resto da nossa imagem. Eu acho que 80%, 82% está de bom tamanho. Antes e depois. Show! E para finalizar, a gente tem que pensar nas sombras em que o sol, né, ou a fonte luminosa está fazendo na nossa modelo, no nosso sujeito. Pode notar que, como está vindo nessa direção, se a gente omitir um pouquinho a nossa modelo e olhar para os camaradas, a gente vê que a parte esquerda, né, do rosto deles e da roupa deles está com um pouco mais de sombra do que a parte direita, né, ó, esse ladozinho aqui. Então, a gente vai ter que produzir isso também na nossa modelo. Claro que a gente sempre pode pensar que pode ter tido um flash de preenchimento nela e por isso ela está iluminada por igual na frente. Tudo bem, mas eu acho de bom tom a gente produzir, nem que seja de forma sutil, um pouco de sombra aqui na parte esquerda ou na parte que está na contra-luz da iluminação da nossa foto. Então, como é que a gente pode fazer isso? É bastante simples. A gente pode abrir uma camada de curvas, por exemplo. Ok? Vou puxar essa curva para baixo na ignorância, para escurecer geral a foto. Agora eu vou cortar para a camada de baixo, ou seja, eu quero que essa camada de curva só atinja a nossa modelo que está separadazinha. Então a gente pode ou clicar aqui ou apertar Ctrl Alt G, dá no mesmo. E agora só a nossa modelo está sendo escurecida. Graças a Deus, quando a gente abre uma camada de ajustes, vem uma máscarazinha atrelada para a gente direcionar exatamente onde a gente quer aplicar esse ajuste. Então eu vou pintar essa máscara de preto, como a cor do fundo é preta, Ctrl Backspace. E agora vou para o pincel, ou B, a cor vai ser branca, eu vou pintar na máscara onde eu quero escurecer. Vou colocar uma opacidade em 100%, porém o fluxo muito baixinho, 4%, eu diria até 3%. E agora eu vou, ó, pintar, por exemplo, nessa parte aqui esquerda, ó, escurecer um pouquinho mais, não vou ser tão drástico, mas um pouquinho, dá um pouquinho mais de realidade à nossa imagem. Acho que essa parte aqui também receberia menos luz, certo? Todo esse lado esquerdo aqui do corpo dela. Essa parte aqui que também já tem um pouco de sombra, mas a gente pode sombrear um pouco mais. Parte interna do braço, note que a corda, ó, aqui está bem iluminada e na parte da esquerda já não está. Então essa parte interna aqui
provavelmente receberia um pouco menos. Acho que aqui eu exagerei, vou apertar X para alternar entre o preto e o branco e vou restaurar um pouco a iluminação. Apertei X de novo. Talvez aqui na parte interna do nariz, um pouquinho. Enfim. Não forçar muito, mas também tentar deixar a coisa um pouquinho mais real. Olha só o antes e o depois. E eu posso depois, a gosto, ir na opacidade da camada de curvas e deixar como eu quero. Talvez não 100%, talvez seja muito exagerado, mas uns 75% antes e depois. E é assim que a gente pode adicionar sombras no Photoshop. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha, que toda semana tem vídeo novo no canal Tratando Foto. Meu Instagram está aí na tela. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!